Sêneca, uma vez, iluminou nossas mentes com a visão de que a verdadeira felicidade é aproveitar o presente sem uma dependência ansiosa do futuro. Essa concepção transcende a mera busca por alegria no agora. Ela convoca a utilização do presente como uma ferramenta incisiva na edificação de respeito, caráter e uma força interior inabalável. Estamos embarcando em uma jornada para desenterrar essas estratégias, que são as táticas não contadas que podem elevar nossa conduta, moldar nosso caráter e nos alinhar com o respeito que buscamos dos outros, assim como o respeito que concedemos a nós mesmos. Então, mergulhemos nas profundezas da sabedoria estoica, desvendando as 7 estratégias psicológicas que detêm as chaves para uma vida de respeito e virtude. Prepare-se para explorar como esses ensinamentos podem iluminar nosso presente e como os ensinamentos estoicos podem ecoar vigorosamente em nossas vidas. Antes de iniciarmos, conto com o seu apoio para deixar o gostei no vídeo, para contribuir com a disseminação da filosofia estoica. Se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo. Estratégia número 1. Domínio sobre a percepção. Os antigos estoicos entendiam que a essência da vida não é moldada pelo que nos acontece, mas sim pela perspectiva com que escolhemos ver esses acontecimentos. Isso não se trata de encobrir as partes desagradáveis da vida com um tom alegre, mas sim reconhecer que cada evento é como uma pedra bruta. Podemos vê-lo como uma simples pedra ou como o diamante que poderia se tornar. Imagine-se fazendo uma apresentação no trabalho. Você revisou todos os detalhes, praticou sua entrega e, no entanto, quando o momento chega, a tecnologia falha, os slides não avançam, os vídeos não são reproduzidos e lá está você diante de seus colegas e superiores, o ar pesado de expectativa. Neste momento crucial, sua percepção é a ferramenta do alquimista. Você vê isso como um desastre pessoal, um constrangimento que definirá sua carreira, ou você percebe como um momento crucial para mostrar sua habilidade de se adaptar e comunicar sob pressão. Ao escolher a última opção, você respira fundo e talvez até faça um comentário descontraído sobre a confiabilidade da tecnologia, arrancando um sorriso conhecedor da plateia. Então, você prossegue com sua apresentação sem os slides, envolvendo-se mais diretamente, mais humanamente. Você não está ignorando o contratempo, você está transcendendo-o. Depois, as pessoas se lembram de como você lidou com a situação com graça e compostura. Elas te respeitam não pela sua apresentação impecável, mas pela sua resposta notável à imperfeição. Isso é domínio sobre a percepção e ação. É o processo transformador que transforma obstáculos em degraus. Não se trata de negar o negativo, mas de aproveitá-lo como um catalisador para a excelência pessoal. Ao aplicar essa estratégia em várias facetas da vida, você constrói uma reputação não como alguém que nunca enfrenta desafios, mas como alguém que se mantém firme no meio deles. Não passa despercebido, é essa confiança não dita, esse domínio que naturalmente te ganha respeito. Abrace esse princípio e você se tornará um farol de resiliência, admirado e confiável não pela ausência de problemas em sua vida, mas pela pura tenacidade e engenhosidade com que os navega. Este é o poder da percepção, uma ferramenta estoica tão vital hoje quanto era nos fóruns marmóreos da antiga Grécia. Estratégia número 2. Abraçar o controle e a escolha. Em nossa jornada através da lente estoica, chegamos a uma encruzilhada de controle e escolha. O professor estoico Epicuro disse famosamente: não podemos escolher nossas circunstâncias externas, mas sempre podemos escolher como respondemos a elas. Essas palavras não são apenas um chamado à ação, são um convite à liberdade. Abraçar o controle e a escolha é reconhecer que, enquanto o mundo gira em seu próprio eixo, nossas reações são nossas para comandar. Vamos desvendar isso com um exemplo que ressoa com muitos de nós.
Você recebe um feedback inesperado de seu gerente que é menos do que elogioso. É neste momento, nesta encruzilhada desafiadora, que a sabedoria estoica ilumina o seu caminho. Você não pode controlar o feedback, nem pode desfazê-lo, mas dentro de você está o tremendo poder de escolher sua resposta. A reação impulsiva seria a defensividade, uma resposta ou um tumulto interno. Mas o estoicismo nos convida a escolher de forma diferente. Talvez nesse momento você decida ouvir, realmente ouvir. Você permite que cada palavra se assente, não como um julgamento de fracasso, mas como um ponto de partida para o crescimento. Você faz perguntas esclarecedoras, busca entender e então toma uma decisão. Usar esse feedback como matéria-prima para esculpir uma versão melhor e mais forte do seu eu profissional. Essa escolha é notada pelas pessoas ao seu redor. Você não é apenas mais um funcionário, você se torna a personificação da maturidade e da proatividade. Isso é o que as pessoas respeitam, não um registro impecável, mas a força de vontade para superar falhas e usá-las como a forja para a melhoria. Quando você aplica esse princípio às várias esferas da vida, é transformador. Você está no trânsito e está atrasado. Você não pode controlar os semáforos ou o ritmo dos carros à sua frente, mas pode controlar a crescente frustração. Então você escolhe. Você seleciona um podcast, um audiolivro, ou talvez use o tempo para mentalmente ensaiar seu dia à frente. Você não chega com o coração acelerado pelo estresse, mas com uma mente enriquecida ou preparada. Isso é o poder da escolha. São nessas escolhas, feitas silenciosamente, sem alarde, que nasce o respeito. As pessoas veem alguém que não está à mercê dos ventos imprevisíveis da vida, mas alguém que ajusta suas velas deliberadamente, que usa esses ventos para navegar para onde deseja estar. Essa não é uma habilidade com a qual se nasce, é desenvolvida, aprimorada a cada desafio, e é essa habilidade que conquista o verdadeiro respeito. Então, quando a vida lançar suas inevitáveis curvas, lembre-se das palavras de Epiteto. Lembre-se que o controle e a escolha são seus poderes estoicos inerentes, são a força tranquila que pode enfrentar qualquer tempestade não pela força, mas pela pura elegância da intenção e da vontade. Isso é o que significa viver como um estoico, e é essa vivência que naturalmente comanda o respeito daqueles que a testemunham. Estratégia número 3. Integridade em ação. A integridade em ação é o sangue vital do estoicismo, dando vitalidade ao núcleo da filosofia, que a virtude por si só é suficiente para a felicidade. Essa virtude estoica não é um ideal abstrato, mas uma força viva, robusta, que molda cada aspecto da vida estoica. Está nas escolhas mundanas e nas decisões extraordinárias, onde a integridade em ação emerge como a marca de uma vida vivida, de acordo com a razão e a virtude. Não explique sua filosofia, ensinou Epicuro, uma diretriz que pede uma manifestação dos próprios valores no sentido mais amplo, não apenas em pensamento, mas em cada ato e reação. Nas intrincadas interações do dia a dia, a integridade em ação se manifesta de inúmeras maneiras. No mundo dos negócios, pode ser visto na recusa em participar de política de escritório mesquinhas ou em fofocas. É o funcionário que, ao enfrentar um conflito de interesse, o revela, apesar do potencial de perda pessoal. É o gerente que dá crédito onde o crédito é devido, mesmo quando poderia facilmente aceitar os elogios pelo trabalho dos subordinados. Em tais momentos, as ações estoicas são guiadas por uma bússola interna calibrada para a integridade. Eles são conscientes de que cada decisão é um testemunho do caráter e cada ação um capítulo em sua própria história, escrita para uma audiência de o seu próprio eu. Como Marco Aurélio refletiu em suas meditações,
O verdadeiro valor de uma pessoa é encontrado em suas ações e não no domínio das coisas externas. Viver com integridade significa que um estoico muitas vezes nada contra a corrente da opinião popular ou do ganho a curto prazo. Envolve fazer escolhas que se alinhem com a virtude, mesmo quando essas escolhas são desconfortáveis ou os levem à solidão ou à crítica. Os estoicos reconhecem que a integridade muitas vezes requer sacrifício, e eles estão dispostos a suportar esses custos não por algum prêmio externo, mas porque valorizam seu autorrespeito acima de tudo o mais. Além disso, a integridade em ação é sobre resiliência diante da adversidade. É sobre manter uma postura moral, mesmo quando o mundo parece conspirar contra isso. Em situações onde a desonestidade parece prosperar e atalhos aparentam levar ao sucesso, o estoico permanece firme. Eles compreendem, como Sêneca escreveu, que o valor de uma pessoa é medido pelo valor daquilo que valorizam. E qual é a recompensa por tal comprometimento inabalável com a integridade? É o respeito, aquele que é conquistado, não exigido, sentido, não fingido. Esse respeito é um reflexo da verdadeira natureza do caráter, inabalável e inquestionável, em uma sociedade muitas vezes obcecada pelo fim, justificando os meios. Os meios dos estoicos são o próprio fim. A integridade é tanto o caminho quanto o destino. Assim, a integridade em ação não é apenas um princípio estoico a ser discutido, é um modo de ser a ser vivido. Transcende as páginas dos textos antigos e se torna o roteiro pelo qual um estoico estrutura sua vida. É, em última análise, a forma mais pura de respeito que alguém pode esperar alcançar. O respeito que vem de uma vida vivida em acordo inabalável com suas convicções mais profundas, princípios e virtudes estoicos. Estratégia número 4. Cultivar a empatia. A capacidade de entender e compartilhar os sentimentos de outro não é imediatamente reconhecida como uma virtude estoica. No entanto, os estoicos compreendiam profundamente o valor da empatia como um meio de conexão com a comunidade humana e como prática da virtude da justiça. A bondade é o maior prazer da humanidade, disse o filósofo estoico Marco Aurélio, destacando que a capacidade de sentir empatia não é apenas um sentimento passivo, mas um engajamento ativo no bem-estar dos outros. A empatia no estoicismo é o reconhecimento de que todos os humanos são falíveis, lutando e capazes de erro, mas merecedores de compreensão e compaixão. Essa cultura da empatia não implica indulgência emocional, mas um reconhecimento racional das similaridades que nos unem na experiência humana. Está na paciência que demonstramos a um novo colega lutando para aprender as cordas ou na compreensão que estendemos a um amigo sobrecarregado pelo luto. Considere o líder que dedica tempo para entender os desafios únicos enfrentados por cada membro da equipe. Esse líder não está apenas gerenciando, está liderando com empatia, demonstrando uma consciência de que a experiência de cada pessoa contribui para o tecido do todo. Através da empatia, esse líder pode navegar na dinâmica da equipe, alinhar seus pontos fortes e abordar seus desafios, dirigindo o navio com um olhar atento para o horizonte e uma mão compassiva no leme. Cultivar a empatia também envolve um engajamento mais profundo com a comunidade. É o empreendedor que projeta soluções não apenas para obter lucro, mas para atender às necessidades da sociedade, entendendo que seu verdadeiro valor está no benefício que traz para os outros. É o cidadão que ouve com a mente aberta os pontos de vista dos outros, reconhecendo que, sob opiniões e crenças diferentes, existem medos e esperanças comuns. O estoicismo ensina que a empatia deve ser orientada pela sabedoria. Não se trata de assumir os fardos emocionais dos outros, mas de oferecer a quantidade certa de apoio e compreensão
para promover o crescimento e a resiliência. Onde houver um ser humano, há uma oportunidade para a bondade, disse Sêneca. É um lembrete de que a empatia é um recurso disponível para nós em todos os momentos, uma oportunidade que se apresenta em cada interação. Ao praticar a empatia, os estoicos constroem conexões mais profundas e contribuem para uma sociedade baseada no respeito mútuo e na compreensão. A empatia pode unir divisões, curar feridas e construir confiança. É um testemunho do reconhecimento de que, embora possamos trilhar nossos próprios caminhos, compartilhamos a mesma estrada sob as mesmas estrelas e somos feitos do mesmo pó estelar. Assim, cultivar a empatia é reconhecer os reflexos de nós mesmos e dos outros e agir com base nesse reconhecimento com bondade e justiça. É expandir nosso círculo de preocupação e entender que cada ato de empatia semeia as sementes para um mundo mais compassivo e harmonioso. Ao praticar a empatia, não apenas elevamos os outros, mas também nos elevamos, alinhando nossas ações com a sabedoria estoica de que o bem do indivíduo e o bem da comunidade estão inextricavelmente ligados. Estratégia número 5. A elegância da simplicidade. A elegância da simplicidade, um conceito central no estoicismo, exalta a virtude de viver uma vida sem o peso do excesso de riquezas e sem sucumbir a nossos apelos sedutores do consumismo. A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucos desejos, aconselhou Epicuro. Essa orientação não é um mandato para a austeridade, mas um convite para encontrar riqueza no despretensioso e satisfação no essencial. Na abraço da simplicidade, há uma rejeição à bagunça que tão frequentemente domina nossos espaços físicos e mentais. É a escolha de valorizar qualidade sobre quantidade, buscar experiências que enriquecem a alma, em vez de posses que preenchem o lar. A simplicidade se expressa na abordagem minimalista à vida, onde cada objeto é escolhido com intenção e cada atividade é impregnada de significado. Imagine aplicar esse princípio à vida cotidiana. Pode significar organizar seu espaço de trabalho para criar um ambiente onde o foco floresce. Em finanças pessoais, pode se manifestar como um orçamento que prioriza experiências e bem-estar sobre acúmulo material. Nos relacionamentos, a elegância da simplicidade nos encoraja a investir em conexões mais profundas, com menos pessoas, ao invés de nos dispersarmos em muitos compromissos superficiais. O estoico encontra beleza na simplicidade, não apenas em seu entorno, mas também em suas ações e pensamentos. É uma decisão consciente de simplificar as complexidades da vida, cortar o barulho e focar no que realmente importa. Marco Aurélio uma vez refletiu: muito pouco é necessário para fazer uma vida feliz. Está tudo dentro de você, na sua maneira de pensar. Essa percepção pede uma simplificação interna, uma purificação dos desejos e uma ancoragem na satisfação e autossuficiência. Escolha, simplicidade e estoicismo são também ferramentas para a resiliência diante dos inevitáveis abalos da vida. O indivíduo que cultivou uma vida simples, direta e despretensiosa está melhor preparado para se adaptar. Eles carregam sua tranquilidade dentro de si, inabalável por mudanças externas, porque sua felicidade não está ligada ao efêmero e ao externo, mas ao estável e interno. Viver de forma simples é despojar o não essencial para que o essencial possa falar. É praticar a moderação em um mundo de excessos e encontrar paz em uma era de distração. A elegância da simplicidade é a arte de se reduzir ao cerne daquilo que traz alegria, clareza e propósito. É a realização estoica de que no tecido da vida, os fios mais impactantes muitas vezes são aqueles tecidos com os padrões mais simples. Estratégia número 6. A serenidade da aceitação.
A serenidade da aceitação é uma fortaleza estoica contra o tumulto dos elementos incontroláveis da vida. É o reconhecimento do nosso poder limitado para mudar as circunstâncias externas, aliado ao reconhecimento do nosso poder absoluto de aceitá-las. Aceita o que o destino te oferece, escreveu Marco Aurélio, transmitindo que a paz não vem do controle, mas da concessão de controle, onde ele não pode ser exercido. Essa aceitação está longe de ser uma resignação. É uma resposta ativa e empoderada a nossos desafios que o destino apresenta. Quando uma tempestade se aproxima, o estoico não lamenta a chuva, mas reflete sobre a futilidade de tais lamentações. Eles compreendem que a tempestade, como todos os eventos externos, é indiferente dos nossos desejos e desconfortos. É através da aceitação que se encontra a serenidade, não mudando a natureza da tempestade, mas protegendo o eu interior da sua fúria. Em cenários do mundo real, essa aceitação serena pode ser transformadora. É a compostura do médico que, depois de fazer tudo o que pode por um paciente, precisa aguardar o resultado. É a aceitação composta do atleta que, após uma derrota, reconhece que alguns fatores, como o clima ou a performance inesperada do adversário, estavam além do seu controle. Esses indivíduos exibem um domínio de aceitação que não mina seus esforços, mas reforça sua equanimidade. Mostram-nos que, enquanto buscar a excelência está dentro do nosso domínio, o resultado muitas vezes não está. Aquele que é corajoso é livre, disse Sêneca. O indivíduo corajoso, no sentido estoico, é aquele que aceita corajosamente os limites do destino, libertando-se da angústia de resistir ao imutável. A aceitação também cultiva resiliência. É a força para enfrentar a perda, suportar a dor e confrontar a adversidade não com resignação amarga, mas com a compreensão de que essas experiências fazem parte da condição humana. A aceitação como uma ferramenta para manter a harmonia interna, mesmo quando o mundo externo está em desordem. Eles encontram serenidade não em circunstâncias ideais, mas em sua resposta às circunstâncias reais que encontram. A serenidade da aceitação, portanto, é um reflexo de sabedoria e força. Não significa que alguém não trabalhe para melhorar sua situação, mas que o faz com a compreensão de que nem todas as coisas estão dentro do seu poder de mudar. Essa harmoniosa balança entre ação e aceitação é a essência da tranquilidade estoica. Abraçar a aceitação é caminhar pela vida com um coração estável e uma mente clara, entendendo que não podemos comandar os ventos do destino, mas podemos ajustar nossas velas. Estratégia número 7. Viver virtuosamente. Viver virtuosamente é a pedra angular da filosofia estoica, a culminação de seus ensinamentos e o eixo ao redor do qual a vida estoica gira. Virtude para os estoicos não é um ideal elevado, mas um guia prático para viver bem. É a incorporação das 4 virtudes cardeais: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Como Sêneca elegantemente colocou, a virtude não é nada além de razão correta. Viver virtuosamente é envolver-se com as complexidades da vida com uma bússola moral, que aponta consistentemente para o bem. Significa tomar decisões não com base no que é conveniente ou prazeroso, mas no que é correto. A sabedoria dita que escolhamos o caminho justo em vez do fácil. A coragem nos permite trilhá-lo, apesar dos medos, e a temperança nos capacita a caminhar com moderação e autocontrole. A vida virtuosa se manifesta em inúmeras escolhas cotidianas. Está na honestidade do empresário que conduz seus negócios de maneira transparente, na coragem do denunciante que expõe irregularidades com risco pessoal e na justiça do líder comunitário que defende os marginalizados. Está na temperança das pessoas que moderam seus apetites e desejos, reconhecendo que a autodisciplina é o alicerce da liberdade.
O estoicismo nos lembra que viver virtuosamente é uma jornada interna tanto quanto uma expressão externa. Viver feliz é um poder interno da alma, declarou Marco Aurélio, indicando que a virtude está entrelaçada com nossa tranquilidade interna e felicidade. Exige um esforço contínuo para alinhar nossas ações com nossos princípios, independentemente de recompensas ou reconhecimento externo. Viver virtuosamente também significa reconhecer nossa interconexão com os outros e o mundo. É entender que nossas escolhas e ações se propagam e impactam o todo maior. A justiça, no sentido estoico, estende-se além das interações individuais para um compromisso mais amplo com o bem-estar da sociedade. É o reconhecimento de que nosso próprio bem está ligado ao bem dos outros. Na prática da virtude, os estoicos encontram verdadeira riqueza, pois o que é mais valioso do que uma vida bem vivida? O que é mais duradouro do que o respeito conquistado através da integridade? A virtude é sua própria recompensa, proporcionando um profundo senso de satisfação que perdura além dos prazeres passageiros buscados por aqueles que não atendem ao seu chamado. Para concluir, viver virtuosamente é a prática intencional de alinhar cada pensamento, palavra e ação com os mais altos padrões de excelência moral. É uma busca dinâmica e ativa que nos desafia a superar os instintos básicos e impulsos fugazes e a agir de acordo com os aspectos mais nobres de nosso caráter. Nesse caminho, encontramos não apenas o respeito dos outros, mas um profundo autorrespeito que nenhuma circunstância externa pode diminuir. Encerrando nossa exploração das estratégias psicológicas poderosas derivadas do estoicismo, convido você a fazer uma pausa e refletir. Esses não são apenas conceitos para entender, mas princípios para viver. Pergunte a si mesmo: qual dessas estratégias poderia ser um catalisador de mudança em sua vida? Como adotar uma abordagem estoica poderia direcioná-lo para um maior autorrespeito e estima pelos outros? Encorajo você a levar essas ideias antigas e aplicá-las às complexidades modernas de sua vida diária. Veja onde elas se encaixam e onde você pode precisar ajustar suas velas para navegar pelo vasto oceano da vida. Por favor, sinta-se à vontade para compartilhar suas intenções ou quaisquer momentos de clareza estoica que tenha experimentado nos comentários abaixo. Sua jornada é única e sua narrativa poderia ser aquela que inspira ou ilumina outra pessoa. Agradeço sinceramente por dedicar seu tempo conosco. Reflita sobre o que aprendeu e considere como implementar essas estratégias em seu caminho adiante. Adeus por agora, e que a sabedoria do estoicismo guie você para uma vida de virtude e dignidade.